Saulo, hoje, por conta da globalização, por conta desse mundo totalmente conectado que a gente tem, qualquer erro, qualquer falha, qualquer gafe que você tem, você vira meme, tá em todos os noticiários, redes sociais e todo mundo te divulgando, compartilhando e rindo do seu erro, né? É impressionante. Agora, então, tem um preço aí que a gente pode pagar e é um preço caro. Então, agora vou fazer a primeira pergunta. O que é LGPD? Então, Saulo, o que acontece? LGPD, ela foi criada por conta da proteção dos dados das pessoas. Proteção dos dados das pessoas. Exatamente. Então, por que essa lei foi criada? Hoje, nesse mundo globalizado, um dado de uma pessoa vale muito, ele é muito precioso. Uma empresa pode comprar esse dado. Então, loucura, hein? Porque você consegue traçar estratégias de marketing, estratégia de e-commerce, tudo por conta de um dado de uma pessoa. Com base no dado de altura, peso, você consegue saber o tipo de alimentação que essa pessoa tem, o tipo de local que essa pessoa frequenta, a profissão, você consegue traçar de repente o tipo de ambientes que ela frequenta. Então, os dados vêm ser tratados e a lei entra nesse aspecto exatamente para proteger os dados dos brasileiros. Essa lei é a Lei 13.709 de 2018. Lei 13.709. Isso, de 2018. Exatamente. E essa lei ela vai se basear na lei que saiu na União Europeia e ela entrou em vigor em 2018. Que também tratava os dados, né, lá no continente europeu. Então a nossa lei se baseia muito na lei que saiu em vigor na União Europeia. Então essa lei é Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Então LGPD é uma sigla, eu posso dizer que é uma sigla? Sim, abreviação, né? Uma abreviação para facilitar falar Lei Geral de Proteção de Dados que aconteceu em 2018. Exatamente. As pessoas levam a sério essa lei ou não? Olha, Saulo, até algumas medidas um pouco mais graves, por exemplo, como as multas que estão previstas nessa lei, muitas pessoas, as empresas ainda não estão levando a sério a lei. Por quê? Por quê? Vamos lá. Quer dizer, se não quiser responder também não precisa, viu? Pelo amor de Deus, é interessante a sua pergunta. Como essa lei ela tem o interesse de garantir e proteger os dados das pessoas, por que tem que proteger esses dados? Eles são direitos e garantias fundamentais, né? Então é a sua privacidade, a sua dignidade, né? Então o que acontece? Esses dados só pode proteger dados de pessoa natural. O que é uma pessoa natural? Nós. Não tem como eu proteger um dado de uma pessoa jurídica. Então, quando a gente fala de proteção de dados, são dados de pessoas naturais. Tá. Então, proteção jurídica você não tem como proteger. De pessoa jurídica não protege. Dados de de empresas não são protegidos. Mas, pergunta de leigo, por exemplo, eu estou na empresa A, mandando um e-mail para a empresa B. Esses dados pelo e-mail são protegidos ou não? É exatamente o que a gente vai falar. O que são esses dados que são protegidos? Tá. Os dados que vão ser protegidos são dados pessoais e dados sensíveis. O que seriam esses dados pessoais e esses dados sensíveis? Um dado pessoal é aquele dado que é possível identificar ou é identificável uma pessoa. Como assim? Saulo, eu consigo identificar hoje você com o seu número de RG, com o seu CPF. Então isso é um dado pessoal seu. Entendi. Agora, por exemplo, um dado sensível. O que é um dado sensível? É um dado que, mesmo sem eu saber o seu nome ou o seu CPF, se eu acumular alguns dados sensíveis, eu posso chegar até você, na sua identificação. Ou seja, por exemplo, dados que a gente pode considerar que são sensíveis são filiação a partido político, filiação a eventuais sindicatos. Essas informações estão abertas, por exemplo.
essas informações, caso uma empresa colete essas informações, eles são dados sensíveis, e a lei vem dizer que esses dados devem ser armazenados adequadamente. Protegidos, digamos Protegidos. assim. Entendi. E aí as empresas vão ter que ver exatamente como que elas poderiam proteger esses dados. Seriam com criptografia e tudo mais. Ô Igor, você sabe que me assusta? A questão de acho que uns 10 anos, eu estava desenvolvendo um trabalho com uma empresa, tem uns 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, 10 ou 15 anos, e ela assinou um termo, assim, era uma página, que ela estava desenvolvendo uma parceria com uma revista na época para fazer propaganda lá. Passou um ano, ele virou assim, o pessoal ligou, você vai querer renovar a assinatura, já vai mandar enfim, as fotos para a gente poder fazer o anúncio da revista. Falou assim, não, esse ano eu quero cancelar. Ah, mas tem uma multa contratual. Eu falei, mas como multa contratual? Aí ele pegou, chamou o advogado e realmente, olha, era um papel assim que se olhava assim, parecia 3, 4 linhas ali, sabe? Tipo, era um termo de que você autorizava a revista veicular a sua propaganda. Eu me senti lesado ali. Eu falei assim, gente do céu, vocês criaram uma armadilha para que no final, depois de um ano, eu sendo atendido como cliente, se eu quiser não fazer mais, eu tenho que pagar uma multa de 30%. Eu falei assim, então vamos fazer assim. Eu fiquei assim perplexo, falei assim, gente, eu nunca mais trabalho com vocês. Eu achei de uma tremenda indelicadeza da empresa. Aí eu te pergunto, é possível, dentro da lei, ludibriar ou quem sabe até enganar pessoas mal informadas como eu na época, ou não? Olha, Saulo, o que a gente tem são princípios, né, jurídicos que vão dizer que quando as partes contratam algo, ou seja, o que seria um contratar algo? Sim. Reduzir a termo, um contrato, elas elaboram um contrato, aquilo diz que aquilo é vontade das partes. Das partes envolvidas, exatamente. Né? Então, Entendi. quando você assina aquele documento, Sei. você está dizendo que você concorda com aquele documento, que você entendi. contratou aquilo. Então, por isso que é muito importante, a gente sempre fala, orienta clientes e todo mundo, que é importante uma orientação jurídica no momento de uma assinatura de um contrato. Ou seja, tem que ter um advogado do lado. É sempre importante. É lógico. Tá certo. O direito contratual está aí para poder analisar os contratos, confeccionar contratos da melhor maneira possível. Não, porque eu falo, sabe que eu toquei nesse assunto? Porque eu estou enfatizando a importância de você ter um advogado do lado. Sim. Aliás, viu, gente, precisando de consultoria jurídica, eu acho que esse é o termo correto, vocês podem também chamar o Igor, né? Você pode contratar o serviço dele, por que não? Por que não? Ah, mas ele não pode fazer propaganda dele, mas eu posso. Eu sei que dentro da ordem dos advogados parece existe toda uma questão de... Existem uns protocolos, né, para você fazer, você não pode passar telefone, mas eu posso, caramba, então eu tô falando que o cara é bom e pronto.